Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. É, é uma história muito complexa, né? É uma coisa que não dá para, eu acho que 1 hora, 2 horas de entrevista, de vídeo, não vai dar para esclarecer tudo a respeito desse conflito. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: quando quando a União Soviética se acabou, a Rússia, é, a Rússia pegou todas as dívidas e todos os problemas econômicos da União Soviética para si, né? Ela tirou da Ucrânia, da Bielorrússia. Ela disse que eu vou terminar, eu vou pagar todas as dívidas que a gente tem desses países. A gente reconhece esses países como sendo independentes. A gente vai pagar todas as contas dele, mas a gente quer garantia de que principalmente a OTAN, né, que é a Organização Militar da Europa, junto com os Estados Unidos, que essa organização militar não vai chegar até a fronteira com a Rússia, né? Então, para fazer tipo uma fronteira neutra, de países neutros que não ameaçariam a soberania da Rússia. Então, o que aconteceu? Em 2014, houve um conflito social dentro da Ucrânia, uma tomada de poder, né? Os habitantes da Ucrânia disseram que eles não estão mais dispostos a ficar com esse poder ou com essas políticas pró-Rússia. Eles querem mudar a direção em caminho da Europa, né, para mudar a situação social, para mudar a situação econômica. E nesse meio tempo a Rússia anexou a Crimeia, que é uma península no sul da Ucrânia, e começaram uns conflitos bastante violentos no leste europeu, no leste da Ucrânia. Exatamente esses estados separatistas que agora foram reconhecidos pela Rússia. Então, a Ucrânia elegeu democraticamente, né, o presidente que foi super bem votado, tem um apoio popular enorme. E a Rússia não gostou disso, né? Ela começou os oficiais, os políticos russos começaram a fazer uma propaganda contra o poder da Ucrânia, dizendo que os ucranianos agora estão estão revivendo o nazismo, estão reescrevendo a história, e agora e a gente e agora a história, então estão tentando reescrever a história. A Rússia sempre teve esse problema a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Qualquer tentativa de reescrever a Segunda Guerra Mundial, seja por quem for, nunca gostou de qualquer tipo de crítica a respeito da sua parte na Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu agora foi que o presidente russo disse que a gente esperou muito tempo, há indícios que os americanos querem fazer da Ucrânia, querem introduzir a Ucrânia na OTAN, e por isso que a gente vai ter que agir primeiramente para evitar esse tipo de coisa, né? Chamou a Ucrânia de estado controlado por nazistas,
falou que está havendo um genocídio dentro da Ucrânia. A situação aqui é muito ambígua porque a gente não sabe no que acreditar, né? Eu já falei aqui em um vídeo, eu fiz um vídeo agora para o pessoal do Instagram, porque muita gente pergunta a respeito disso. Nada justifica guerra. Nunca vai haver algo que justifica a guerra, mas a situação agora é que a gente não sabe no que crer. Os ucranianos estão falando que está havendo uma chacina, que está havendo muita casualidade entre a população civil. Os russos, a televisão russa fala que eles não estão atacando casas, edifícios, estão atacando só o sistema militar da Ucrânia, né? Mas a gente tem uma série de vídeos aí no Telegram, nesses canais aí independentes que mostram que a coisa na Ucrânia está muito ruim. Aqui na Rússia, até agora está tudo bem. A gente está esperando que a Rússia vai entrar numa terrível crise econômica que já vem desde 2014, mas agora o negócio vai ficar mais feio ainda, porque já vários países da Europa se comprometeram a bloquear vários bancos da Rússia. A Alemanha já bloqueou o principal gasoduto da Rússia, que deveria suprir 40%, mais ou menos, não tenho os dados corretos, 40% da demanda de gás da Alemanha, né? Para a Rússia isso é uma coisa bastante, porque agora a Rússia depende da venda desses produtos. Gás, petróleo, metal, essas coisas todas. Essas sanções, Andrei, elas impactam, por exemplo, na vida dos russos, no cotidiano, no dia a dia? Diretamente não, mas como a gente está vendo aí, o rublo o dólar está ficando cada vez mais caro, né? Nos primeiros dias de guerra, o rublo custava mais ou menos 78, agora ele está custando 85, né? Um dólar, né? É mais ou menos uma coisa. O rublo, o real estava custando 15 rublos, agora está custando 14, parece que uma coisa assim. Então, todos os produtos que são exportados, né, carro, produtos eletrônicos, essas coisas todas, eles vão custar mais caro. E depois, mais como a gente é um grande exportador de trigo, aí os produtos e as empresas que fazem essas coisas, que produzem trigo, essas empresas agora vão priorizar a exportação do que a exportação. Então a gente vai ter um problema de falta de trigo e falta de produtos aqui. Por enquanto, a gente não sentiu, mas eu acho que daqui a uns 2, 3 meses a gente vai começar a sentir o resultado dessa guerra aí. Que, aliás, o governo russo, para toda a mídia, disse que isso não é guerra, isso não é invasão, é apenas uma operação militar. Qual é o sentimento dos russos, né? Por exemplo, seus amigos, seus vizinhos, população com quem você convive, o que é que eles entendem sobre esse conflito? Quando você olha a internet, a maioria das pessoas aqui na Rússia, você vê que as pessoas são contra a guerra, tem uma sensação de culpa, tem uma sensação
de injustiça, né? Porque não foram elas que escolheram esse caminho, né? Porque a Ucrânia sempre, esses três países do leste europeu, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, sempre tiveram uma história em comum, sempre eles têm até eles se chamam países irmãos, né? Porque a gente se parece, a gente fala a mesma língua, então, para a maioria das pessoas, o que você vê na internet, né, é uma sensação de injustiça, uma sensação de culpa e de medo. Mas aí quando você vê na mídia estatal da Rússia, quando você vai para aquelas partes mais pobres, que têm menos acesso à informação, as pessoas ou são neutras ou são a favor dessa guerra, né? Porque tem essa lavagem de mentes, lavagem de opinião por parte da propaganda do sistema midiático da estatal russa. Eu tenho informações, inclusive, que você tem familiares, por exemplo, da sua esposa, né, que reside na Ucrânia. Qual o sentimento desses familiares, por exemplo? Não, a minha esposa, ela nasceu na Ucrânia, a mãe dela é ucraniana, a avó é ucraniana, ela veio para cá, para Moscou, quando tinha 10 anos. A sensação é de medo, né? Porque você nunca sabe o que é que vai acontecer, mesmo com Putin e todos os oficiais do exército dizendo que a gente vai para lá só para mudar o regime, só para tirar o presidente do poder. Eles falam para a gente, né, as coisas que acontecem lá, míssil batendo em edifício, pessoas sendo obrigadas a passar a noite dentro do metrô, em bunkers, né, como a proteção antimíssil, né? É uma coisa totalmente estranha, né? Todo mundo a parte, porque eles moram no leste, no centro-leste da Ucrânia, né? É uma região que tem muita afinidade com a Rússia e eles falam russo, e eles ficaram muito perplexos, né, quando isso aconteceu. Ninguém esperava que isso ia algum dia acontecer. O que se vê, né, aqui, olhando daqui do Brasil, né, evidentemente que isso talvez na prática seja assim, os russos têm um poderio mais forte que a Ucrânia, né, mas os russos hoje temem, por exemplo, que a Ucrânia receba outras forças militares de outros países e consiga invadir aí a Rússia, por exemplo? Não, a América, os Estados Unidos, a Europa e todos os países do Ocidente, eles já de início falaram que não vai ter, os Estados Unidos, o Biden, pelo menos ele falou já várias vezes que não haverão não haverão soldados americanos no território da Ucrânia. Porque se caso algum desses países da OTAN ou dos Estados Unidos entrarem em conflito com a Rússia, aí já o negócio vai ficar muito mais sério, né? O que a maioria dos políticos independentes, né, que não são a favor do regime de Putin, tem medo é que a Ucrânia se torne um novo Afeganistão.
se a Ucrânia se tornar essa guerra sem fim, com milhares de mortes de ambos os lados, primeiramente que a vida a gente não pode contar, né? Não eu como médico sei que cada vida não tem preço, mas quando as mães, os pais, os parentes vão começarem a receber seus filhos dentro de caixões, eu acho que vai haver alguma mudança aqui dentro da Rússia. Ok, Andrei, só para a gente mudar um pouquinho aqui, você é russo, mas é filho de caicoense, mas morou um tempo aqui em Caicó, parte da sua vida. Como foi essa história do Andrei entre o Brasil e a Rússia, entre Caicó e Moscou? Uhum. Os meus pais se conheceram. Meu pai, ele foi para a Rússia nos anos 60 para estudar medicina, né? Nesse meio tempo ele conheceu a minha mãe, uma história bastante novelesca, né? Porque minha mãe também era estudante de medicina, ela era filha de um oficial da KGB, né? Da temida KGB. Então teve todo esse problema aí que um estrangeiro estava namorando com a filha do KGB, teve todos os problemas aí. Eu sou o segundo filho, tenho um irmão mais velho que também é russo, mas ele mora aí no Brasil, ele mora na Paraíba. A gente ficou, meu irmão nasceu aqui, eu nasci aqui em Moscou, no começo dos anos 90, em 91, a gente vai para o Brasil, a gente começa a vida aí no Brasil, mora em Caicó. Eu, desde do jardim primário, eu comecei a estudar no Santa Terezinha, no educandário Santa Terezinha. Depois, na quinta série, eu mudei para o Colégio Diocesano e terminei o ensino médio aí no Brasil. Depois a gente meus pais disseram que a medicina na Rússia é muito boa, então vai tentar lá a sua vida. Aí vim para cá, terminei o curso de medicina, conheci minha esposa aqui, ela estudava comigo, a gente se casou e resolvi ficar por aqui porque como eu já tinha trabalho e já estava basicamente bem, né, eu resolvi ficar por aqui. Mas aí a saudade brasileira sempre predomina. Andrei, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, desejar sucesso, sorte, que esse conflito armado aí entre militares termine em paz e que, com certeza, vocês que moram aí, você, sua família, fiquem todos em paz. Evidentemente que Moscou é um pouco distante aí da área de conflitos, né? E deixo aqui esse espaço para que você possa falar com os seus parentes, seus amigos, aqui de Caicó, né? E passar uma mensagem aqui para ele. Seu pai, ele presta serviços relevantes aqui ao município, bastante conhecido. Sua mãe também prestou muitos serviços aqui, serviços relevantes aqui no município de Caicó. Obrigado e sucesso aí na sua empreitada. Ok, obrigado, Geraldo. Obrigado por esse espaço, né? Eu acredito que em breve todo esse conflito vai acabar e que a gente vai continuar tentar resolver tudo diplomaticamente, né? E eu peço a todos que não acreditem em tudo que vocês verem na internet. A internet é um espaço muito grande, sempre procure a verdade, sempre procure fazer checar os fatos que vocês leem,
e porque nem sempre tudo que a gente vê, o que a gente lê é tudo é verdade. Então, obrigado e um forte abraço, tudo bom para todos os ouvintes e para você também.